Maravilha, você seguiu os princípios do design, você criou o layout da sua página. Mas tem uma coisa tão importante quanto o design que pode impactar bastante na conversão, que é a performance da velocidade. E ela está ligada diretamente no design, na forma como você constrói, principalmente como você exporta o layout para você subir numa ferramenta como o WordPress, como o Elementor, que tem inclusive curso no Novo Mercado, com careca aí, não sei quem é, que você pode assistir aqui para você montar a sua página, colocar ela no ar, tá? Então tem que tomar alguns cuidadinhos importantes. Vamos lá para os primeiros cuidados, os pilares de uma página rápida. Primeiro cuidado, hospedagem, tá? Hospedagem não tem a ver com o design em si, mas ela tem a ver com onde você vai colocar os seus arquivos, onde você vai colocar o seu site. Então tem que tomar muito cuidado com a hospedagem que você vai escolher. Então como é que você otimiza? Contratando boas hospedagens. Aqui tem alguns exemplos: DigitalOcean, TurboCloud, a Vultr, geralmente hospedagens VPS, que eu também explico lá no curso de WordPress, dá uma olhada para lá o que é. Mas é uma hospedagem mais otimizada, é diferente de uma hospedagem compartilhada. O que é uma hospedagem compartilhada? Ela divide o seu site com outros sites de outras pessoas, então logo vai dividir todos os recursos entre diversos sites. Então se tem um site ali que está usando muito recurso do servidor, está com muito acesso, está deixando o site dele lento, isso acaba respingando no seu site também. Então evite hospedagens compartilhadas para você ter um controle melhor da performance, da velocidade, e escolha o plano adequado para suas necessidades de tráfego. Às vezes você escolhe pelo preço, eu vou pagar baratinho aqui, mas você acaba prejudicando as suas conversões, porque se você pegar um plano que não é adequado para o tanto de tráfego que você vai receber, de tantas pessoas que vão acessar, vai começar a deixar o seu site lento e ele pode até cair e ficar fora do ar. Imagina que você é um infoprodutor, está fazendo um lançamento, na hora de abrir o carrinho, o site cai, porque não aguentou as pessoas acessando, muita gente. Isso acontece com bastante frequência, tá? Se você não souber escolher a hospedagem, além da velocidade de carregamento, você pode ter problemas com quedas. Então, muito cuidado, porque ela é o ponto de partida de toda a performance. Imagina que você começa atrasado na hospedagem, por causa da hospedagem, ela demora para carregar, todo o restante que você fizer vai já começar com um tempo de carregamento elevado, e aí vai prejudicar a sua performance. Hospedagem, fontes, como a gente falou, otimize usando poucas fontes, uma ou duas fontes no máximo, tá? Eu recomendo usar somente uma, com no máximo 2 pesos. Um para a fonte normal e um para a fonte de negrito. Não use fontes externas como do Google Fontes, do Adobe Fontes Alto, mas você falou na aula anterior de princípios que eu podia baixar lá no Google Fontes. Sim, você pode baixar as fontes. Só que quando você vai subir no seu WordPress, no seu Elementor, e eu ensino isso lá no curso aqui do Novo Mercado, você pode subir essas fontes no seu próprio site, porque assim você não precisa ir até o Google Fontes para baixar essa fonte, ela já vai estar ali de fácil acesso, né, para você, e isso diminui muito o tempo de carregamento. Então, baixe as fontes no Google Fontes sem problemas, mas suba elas no seu site e pré-carregue essas fontes. Diga, olha a fonte, essa fonte aqui ela tem prioridade de carregamento. E pré-carregue as fontes para que o navegador baixe elas o mais rápido possível. Ele vai falar assim, olha navegador, essa fonte aqui é importante, porque eu tenho textos ali na primeira seção, elas precisam ser exibidas o mais rápido possível. Então você pode dar uma prioridade para ela. É isso que o código de pré-carregamento faz. Geralmente um desenvolvedor consegue fazer isso tranquilamente para você. Imagens, como é que você otimiza? Primeiro, suba as imagens na dimensão correta. Então se você vai colocar imagina que isso acontece muito com meus clientes, no caso de depoimento, por exemplo. Imagina que a pessoa tirou um print de um depoimento no iPhone, por exemplo. Essa resolução da imagem é muito grande, tem lá 2000 pixels, e aí ele manda para você no formato PNG, por exemplo, que é uma outra recomendação, subir no formato correto. Se você pegar essa imagem que o cliente te mandou direto e subir na página, ou se você estiver fazendo dessa forma, você criou e subiu na sua própria página, a imagem vai ficar muito pesada. Tem imagem com 2 MB, 3 MB, é muito pesado. O que você tem que fazer? Você tem que redimensionar essa imagem para o tamanho que ela vai ser exibida na página. Então, se você está fazendo uma página ali, uma seção, imagina que tem uma seção de 1000 pixels de altura, tá? Vamos arredondar para 1000 pixels. Se você colocar um depoimento de 2000 pixels ali, ela vai ter que diminuir o tamanho, né? Ele vai ter que diminuir para caber nessa seção. Geralmente, quando você está fazendo o site, o layout, ele vai acontecer isso. Só que você diminuiu a dimensão. O peso da imagem continua sendo um peso de uma imagem grande. Ou seja, você está deixando uma imagem muito mais pesada do que deveria ser na sua página, e isso vai prejudicar o carregamento dela. Então, na hora de exportar, na hora de criar o layout da sua imagem, ou de adaptar uma imagem pronta, já crie no tamanho que ela precisa ser exibida na página. Na hora de salvar, de exportar, não pegue imagens que você não criou, ou que você não redimensionou, para subir direto no site, porque geralmente você vai ter problemas com isso, tá? E pré-carregue também a imagem que aparecer ali na primeira seção. A gente chama de primeira dobra, tudo que aparece no site, na tela, quando o usuário carrega. Não é necessariamente na primeira seção, pode ter 3 seções ali, mas se ele
abriu no computador ou no celular e apareceu ali na primeira dobra, né, que a gente chama, a primeira dobra é tudo que aparece antes do cara ter que rolar, tem que fazer o scroll, tem que deslizar a imagem. Então tudo que aparece na primeira dobra pré-carregue. Então tudo que aparecer na primeira dobra pré-carregue para que apareça mais rápido. Pré-carregar é dar prioridade de carregamento no site, tá? CDN, isso aqui é fora do design, mas é muito útil para você utilizar. Você pode colocar o seu site na Cloudflare. Cloudflare é uma rede de distribuição de conteúdo que vai fazer tudo carregar muito mais rápido, tá? Você pode configurar as regras de cache, não tem aula sobre isso aqui no Novo Mercado, mas se você quiser conhecer a formação EBP, que é o meu curso de web design, você pode acessar lá no meu Instagram, que tem aula sobre isso para você configurar e basicamente vai dizer, olha, configura aqui como que deve ser o cache da página. O cache basicamente é uma memória virtual, que ele vai entregar as coisas muito mais rápido. Sabe quando você acessa um site? Na segunda vez que você acessa o site, ele vai estar no cache do navegador, na memória. Ele vai falar, navegador, eu já sei como esse site é, eu já sei como é que é, quais são as imagens, quais são os textos, eu já sei tudo. Então ele não precisa carregar, ele não precisa ir lá no seu servidor pegar essa informação, ele já vai carregar tudo mais rápido. Então configure e use uma CDN, tá? Opcional, você pode contratar o plano Pro da Cloudflare e o Argo, que é uma ferramenta de tráfego que deixa tudo muito mais rápido também. O cache que eu acabei de falar, você pode otimizar usando plugins de cache, né? Não existe só a CDN, existe plugins quando você está falando de WordPress, caso você esteja utilizando, plugins como o WP Rocket, como o Lightspeed Cache. Lightspeed Cache é gratuito, o WP Rocket é pago. Ele configura esse cache, ele salva uma cópia da sua página no servidor, e aí quando o usuário acessa, ele não precisa ficar baixando todas as vezes, pegando o arquivinho por arquivinho, não, já tá ali, ó, tá aqui, ó, a imagem, a página completinha para você, toma o seu layout aqui, e isso diminui muito o tempo de carregamento. Então, sempre configure o cache. Plugins, se você estiver utilizando o WordPress, que é geralmente o mais utilizado, quanto menos plugins você tiver, melhor. Se algum plugin não estiver sendo utilizado, remova esse plugin. Evite instalar plugins para funções que já existem em outros plugins, porque muitas vezes as pessoas vão sobrepondo funções e isso acaba prejudicando muito o carregamento. E mantenha todos os plugins sempre muito atualizados, tá? E Alton, como é que eu sei se a minha página está rápida? Eu fiz tudo isso aí que você recomendou. Você pode utilizar ferramentas de teste de performance como o PageSpeed Insights, que é do Google, como o GTmetrix ou o Speed Vitals, que são gratuitas. Até o GTmetrix tem algumas consultas gratuitas, é pago. PageSpeed e Speed Vitals, eles são gratuitos. Então você consulta lá e você vê uma notinha. Geralmente, se ficar verde, tá bom, né? E verde é acima de 90 pontos, geralmente, de nota. Abaixo disso, você tem que tomar cuidado, tá? Dependendo da página, dependendo dos elementos que você colocou, isso pode prejudicar muito, prejudica em anúncio, você vai pagar mais caro para investir, prejudica na conversão, principalmente, porque imagina, a pessoa clicou lá no seu site, tô lá no perfil do Instagram, cliquei no site, eu vou agendar uma consulta, vou comprar esse produto. Só que aí a página fica carregando. E não carrega. Demora. O que o cara faz? Ele sai. Existem estudos do Google, de outras ferramentas, que a cada segundo que passa você vai perdendo uma margem muito grande de conversão. Tanto pela pessoa sair ou por ela ficar incomodada, pela experiência do usuário ser ruim. Então, ferramenta de performance é fundamental para você saber se a sua página está indo bem, se ela não está indo bem, se isso está prejudicando as suas conversões ou não. Então, siga todos esses princípios, tanto do design, para você ter uma parte visual redondinha para o usuário sentir que a navegação está sendo bem fluida, que não tem nada que prejudique a leitura, que não tem nada que prejudique a experiência dele, que não cause confusão, que dê clareza principalmente, mas não deixe de lado a performance, porque design e performance ele tem que andar junto. Não adianta nada você fazer um design mirabolante, muito bonito, cheio de efeito, de imagem pesada, com uma qualidade incrível, só que a página nem carrega, nem exibe para o usuário, fica tudo muito lento. Mas se você seguir todos os princípios que eu passei aqui para você, tanto de design quanto de performance, você não vai ter problemas com as suas conversões e você vai otimizar muito as suas vendas.